Olá, eu sou Fernando Koyanagi e hoje vou falar com vocês sobre sensor de presença, tá? O sensor de presença, aqui essa montagem parece até um robozinho, né? Mas eu usei esse suportinho de solda somente para fixar o sensor e fazer o teste, depois poder filmar e mostrar para vocês, né? No caso, o sensor, ele está aqui, ó. O sensor é esse sensor aqui, é o sensor PIR, né? Ó, esse sensor. E eu estou utilizando o sensor PIR com o ESP8266, com o Node MCU. Porque a ideia é ir apresentando para vocês diversos sensores para que vocês depois possam detectar o movimento aqui, mandar pelo Wi-Fi, tá? Então assim, eu já ensinei em outras aulas como é que você manda informação via Wi-Fi, tá? Então assim, uma das séries que eu estou querendo fazer, né? E vou inaugurar esse playlist com só falando de sensores, como é que eu trabalho cada tipo de sensor. No caso, esse aqui é um sensor binário, eu vou explicar ele mais adiante. Mas agora, eu quero mostrar para vocês um vídeo, né? O vídeo de demonstração da montagem funcionando. Bom, vamos lá, vamos mostrar esse vídeo. Como vocês podem ver, o circuito é bem simples. Eu faço alimentação pela USB, nesse caso aqui, né? É um Node MCU ligado direto num buzzer de 5 volts, tá? Quando dá a saída 3V3 em cima desse buzzer, ele acende muito bem, funciona muito bem. Esse sensor aqui, ele é o sensor PIR, né? Então ele é muito simples, ele tem alimentação positivo e negativo e ele tem o pino de sinal que só manda 0 ou 1, certo? Então, e aí nós temos aqui embaixo, né, ó, vou mostrar aqui nesse canto aqui, ó. Aqui tem dois trimpotes de controle, um é de tempo e outro é de sensibilidade. É um sensor bastante simples de mexer porque ele é binário, né? Então a montagem nossa é essa aqui. Vocês podem ver que eu prendi ele nesse suportezinho de solda aqui. Eu prendi, por quê? Porque o menor movimento que a gente faz com esse sensor, ele detecta. No caso, eu coloquei a minha mão aqui na frente, mas na verdade a gente poderia mirar numa porta, né? E se a pessoa abrir a porta, fizer algum movimento lá, ele vai detectar. Então ele vai detectar uma certa distância que você regula pelo trimpote, né? A sensibilidade em função dessa distância aí. Bom, agora que vocês viram o vídeo, é o seguinte, o objetivo, né, dessa montagem é bem simples, você detectar o movimento na frente do sensor, ficar com o bip ativado durante um tempo e depois silenciar o bip, né? É só isso que é a montagem. Então vamos lá. Bom, um recadinho antes, pessoal. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, né? Se você gostou do vídeo, dê um joinha e não se esqueça de clicar no sininho, porque ao clicar no sininho você sempre vai receber os meus novos vídeos. E uma coisa importante também, nesse blog aqui, né, no www.fernandok.com, você pode fazer o download desse PowerPoint aqui, dessa apresentação em PDF, juntamente com o código fonte, para você não ficar perdendo tempo de digitar. Bom, aqui nesse PDF, né, que você vai baixar depois, eu sempre coloco a referência das pinagens, tá? Então você tem aqui, ó, as pinagens, né, do Node MCU, né? Aqui está a foto dele, né? Então, assim, eu acho sempre importante deixar a referência no PDF, porque é por onde você vai montar, tá? E aqui é o sensor, ó, é o HC SR501. Então,
ele tem aqui, ó, ele tem 2 trimpotes de ajuste. Trimpote é esse negocinho amarelinho que tá ali, é um negocinho de girar, que fosse um botão de volume, né? Então esse de tempo, você ajusta o delay, o tempo que ele vai demorar depois para ativar novamente. E o ajuste de sensibilidade é o que o nome está falando, né? Ele vai pegar mais longe ou mais próximo, de acordo com a sensibilidade que você regular. E ele tem aqui, ó, 3 pinos. VCC, alimentação positiva, GND, alimentação negativa, e out, que é o binário. Ele vai te dar assim, ó, passou alguém na frente, ele vai pôr 1. Não passou ninguém, ele põe 0. Simples assim. Aqui é a visão, né, do sensor, né, visto de cima. Ah, estava esquecendo. A alimentação dele é bem, vamos dizer assim, é bem variada. Você pode alimentar de 5 a 20 volts e ele tem uma saída 3V3, que é bom, casa com o Node MCU, tá? Mas funcionaria também num Arduino, se você quisesse utilizar esse sensor no Arduino, né? Ah, uma coisa importante também, a abertura desse sensor é de 120 graus, então obviamente você não vai conseguir cobrir uma sala toda com esse sensor. Então muitas vezes você cobre uma entrada, né? Você tem que calcular mais ou menos a área que ele vai pegar, que ele consegue pegar, tá? Bom, aqui é um buzzer, né? O buzzer, para quem não conhece o buzzer, é uma espécie de um alto-falantinho e muita gente não sabe, mas existe 2 tipos de buzzer. Existe esses buzzers microcontrolados, que é o caso desse. Você botou alimentação, ele apita. Existe um buzzer, cara, eu já peguei um buzzer desse. Se você, pode acontecer com você. Você comprar um buzzer que não tem, ele não tem um microcontrolador dentro dele, ele não tem um oscilador dentro dele. Então, o que acontece? Você que tem que mandar uma oscilação, tá? Se acontecer isso, não assuste, não é ele que está queimado. Mas existem esses 2 tipos. O mais comum, acho que 90% dos buzzers são esses, que você colocou o sinal lá e ele colocou a alimentação lá, ele apita. Aqui, pessoal, é o esquema que é muito simplesinho, muito, né, ó. O buzzer, ele só tem 2, ele é igual ao alto-falante. Só que qual a diferença? O alto-falante você tem que botar um áudio lá. Ele não, você botou um positivo, negativo ali, pum, o bicho começa a apitar, né? Esse cara aqui, como eu disse, é 5 volts, o GND 5 volts, pessoal, eu já estou tirando 5 volts, eu consigo tirar direto da placa do Node MCU, por isso que eu gosto tanto desse Node. Você consegue tirar 3V3, você consegue tirar 5, né? Então ele é muito flexível para fazer isso. E a gente vai ligar a entrada, ó, presta atenção, a entrada vai ser no D4 do Node MCU e a saída vai ser no D1, porque isso é importante, porque depois no código-fonte vocês vão ver. Pessoal, de novo, quando eu mostro as coisas aqui na tela, tá pequenininho, então eu tô esperando que você tá assistindo a minha aula com o PDF aberto, certo? Porque eletrônica, programação é muita coisa, muita letrinha, é muito detalhe, então precisa estar com o PDF aberto, por isso que eu faço questão de pegar a minha apresentação na íntegra e disponibilizar para vocês, porque nem sempre fica visível aqui, mas eu quero que vocês entendam o contexto geral, tá? Então, não tem nem o que falar dessa montagem tão simples que é, né? Então vamos lá, o código-fonte agora. O código-fonte é o seguinte, eu defino lá o pin sensor no D4, lembra que eu falei que o sensor ficava no D4? O buzzer, o que é? Saída, fica no D1, certo? Então vamos lá, simples, bem fácil. O que eu vou fazer agora? Eu defino o pin mode. O pin mode do pin sensor, o que ele é? Ele é um input. O que é o buzzer? Buzzer é saída, esse conceito é importante para quem não está acostumado a programar Arduino, programar ESP, sempre tem que lembrar o conceito de entrada e saída. Bom, aqui o loop, tá? Então vamos lembrar o seguinte, né? Loop, aqui, ó, esse treco aqui fica sendo repetido, né? Isso aqui fica repetindo, fica girando assim, fica girando o tempo todo. Então vamos lá. Int sinal. Eu vou ler o sensor e jogo para uma variável, um int que chama sinal. Se o sinal for igual a high, eu dou um digital write no pin buzzer, eu boto ele em alto. Por quê? Porque passou alguém na frente. Pum, passou alguém na frente. Eu tenho que
apitar, certo? Então, esse cara aqui aciona o buzzer. É aqui que apita. E aí, se não, o que eu faço? Eu dou um digital right low. Low é 0, né? Então, eu paro de apitar. Por quê? Porque o negócio não está em high. É simples, desse jeito. Eu sei, o programa é muito simples, mas isso daqui é só um exemplo de como você utiliza o sensor. Eu sei, aqui eu não estou mandando nada por Wi-Fi, eu podia mandar por... Então assim, fica uma lição para você aí. Faz pega esse exemplo aqui e fala assim, ó, vou pegar aquele outro exemplo do Fernando, aquele que eu ligo um LED e tal, e eu consigo mandar um sinal para um servidor que esse cara aqui, que ele disparou, tá? Fica aí um desafio para você, fica um exercício para você fazer em casa, tá? Bom, o exemplo, gente, o exemplo de hoje é bem simplesinho, né? Eu espero estar falando de vários tipos de sensores. Logicamente que eu posso dar tanto exemplo de sensor com o ESP8266 quanto com o Arduino, mas como eu estou dando ênfase, eu estou com essa playlist de ESP8266, eu quero falar de sensores com ESP8266, né? Então, vamos lá, quem estiver acompanhando meus vídeos já sabe que eu tenho uma playlist, eu já estou lançando uma playlist de display e agora uma de sensores. Vai chegar um tempo que você vai saber mexer em tudo quanto é display e tudo quanto é sensor, tá? E aí quando você for precisar montar um sistema de alarme, você já sabe como é que vai fazer, tá certo? Bom, então pessoal, até o próximo vídeo.